Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer aí sobre os crimes, né, contra a saúde pública, os crimes de perigo da saúde, da vida. Ontem eu já trouxe sobre os decretos, como estão os funcionamentos. Então se inscreve no canal, dá seu joinha aí, compartilha o vídeo, que a informação de qualidade está chegando para muitas pessoas. Então vamos ficar por dentro aí de qual é a questão penal, criminal, dos crimes envolvendo a atual crise sanitária. Então vamos lá, vamos começar aqui. O nosso Código Penal, né? Ele tem ao mínimo 4, 5 aí figuras delitivas, né? Que podem ser aplicadas às pessoas durante essa atual crise. Eu já vou começar na pior, né? Aqui é mais difícil de ser aplicado, que é já para dar um susto. O artigo 267 do nosso Código Penal, ele traz o crime de epidemia, né? E na sua pior proporção, que é se resultar morte, ele é um crime tão grave, mas tão grave, que ele empata com latrocínio e só perde no Código Penal inteiro, né? Além de ser hediondo, ele só perde para extorsão mediante sequestro quando o resultado é morte. Ou seja, é um crime gravíssimo. Bom, vamos lá, eu vou ler o tipo penal. Causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos. Ou seja, o que é causar epidemia, né? O Código Penal, ele não tem nem 100 anos. A nossa última epidemia foi há 100 anos, que foi a grave epidemia, né? Que foi a gripe espanhola. Então, o Código Penal, que veio aí 22 anos depois, ele trouxe o crime, né? Na verdade, não foi nessa época, mas estou falando que o Código foi promulgado nessa época, o crime foi inserido depois. Mas o nosso código, por si só, ele nem tem a idade da última epidemia. O que acontece? Não, tem a intenção, a explicação do que é o crime, mas na prática é complicado de configurar esse tipo, tá? Por quê? Para você causar uma epidemia, você tem que instalar a epidemia em algum local. Pode ser, vou dar um exemplo simples que talvez vocês entendam. Peguei a doença. Vou para uma cidade onde não tem, com a intenção, ou sem intenção, porque esse é um crime que permite culpa ainda, que você não tem intenção, né? E vou lá e propago a doença para muitas pessoas. Pode caracterizar a epidemia, num local, num bairro onde não tem a doença, tá? Então vamos lá. A pena é muito alta, de reclusão, onde pode começar no regime fechado, né? Ou semiaberto, de 10 a 15 anos, uma pena bem alta, maior que o roubo, maior que extorsão mediante sequestro, pior que o tráfico. De 10 a 15 anos. Se resultar morte, vira crime hediondo. A pena aplicada em dobro, ou seja, 20 a 30 anos. E tem toda aquela, quase se torna o pior crime do Código Penal. Então, causar epidemia não é brincadeira. Esse crime, ele é punido com dolo ou culpa. O que é dolo ou culpa? Dolo é quando você tem a intenção de causar o crime. Culpa é quando você não tem a intenção. A pessoa é culpado, não tem nada a ver com essa culpa. A culpa do direito penal é quando você não tem intenção, né? Que você causa por negligência, imprudência, imperícia, tá? E esse crime pune sim com a culpa, né? Só que a pena da culpa, ela é muito baixa, ou seja, quando você não tem intenção de causar epidemia. Quando você não tem intenção de causar epidemia, mas causa, é de 1 a 2 anos a pena de detenção, ou seja, uma peninha muito simples. Prisão simples, nem vai preso. E se resultar morte, 2 a 4 anos. Mas mesmo assim, eu acredito que não é uma pena suficiente para prender alguém no caso de culpa. Então você tem que ter intenção de causar epidemia em algum local. Lembrando que no dolo, né? Você quer causar epidemia, é preciso que você esteja contaminado. É impossível você causar uma epidemia, querendo causar uma epidemia, se você não estiver contaminado. Então, se você não estiver contaminado, é um crime impossível. Como você vai causar uma epidemia sem estar contaminado? Então tem essa. Na culpa, há controvérsias, tá? Bom, vamos lá. Esse crime aí é complicado de caracterizar, né? Porque como que você vai instalar a epidemia em algum local? Bom, vamos para o próximo crime, que ele é muito fácil de se concretizar, totalmente diferente da epidemia, que é infração de medida sanitária preventiva. Ou seja, descumprir decreto, descumprir ali a infração
da saúde, assim como outras medidas, né? Medidas da saúde, medidas sanitárias. Infringir, artigo 268 do Código Penal, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, que bate com o atual. Pena. A pena não serve para prender, tá? Você descumpre, apesar de ser crime, vai ficar com a ficha suja lá, dorme na cadeia ali e depois sai. Detenção de 1 mês e 1 ano, de 1 mês a 1 ano, e multa, ou seja, não prende, vai dar transação penal, pagar uma cesta básica. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública. Então, se a pessoa que descumpriu for um funcionário público, empregado público, ou está ali temporário em relação à saúde pública, ou exerce profissão de médico, farmacêutico. Então, o cara não é funcionário público, ele é médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro, independente de qual situação que ele esteja. Se ele descumprir, se ele tiver essa profissão de descumprir, a pena para ele é maior, tá? Então, descumprir decreto, sim. Se o decreto não for ilegal, óbvio, que não tem como você cometer um crime de um decreto legal. Se o decreto for legal, tiver tudo certinho, você descumprindo, você incorre aí nesse crime, tá? Crime de perigo da vida e da saúde, né? Vamos lá para o artigo 131, que é o crime de perigo, né? Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131, praticar com o fim de transmitir, então já exclui a culpa, você tem que ter o dolo, né? A outrem moléstia grave de que está contaminado, então você precisa estar contaminado. Quer transmitir e tem que estar contaminado, se não tiver não tem como, tá? Ato capaz de produzir o contágio. Ou seja, eu sei que eu estou contaminado, saio para a rua, vou dar um abraço a alguém, incorre no crime. Reclusão, ou seja, a pena já é maior, não é detenção. Reclusão é a pena que pode ali iniciar já no regime fechado, né? De 1 a 4 anos de multa. Não é uma pena muito alta, mas é um crime sim, já que dá uma sujada boa na capivara da pessoa aí. Bom, precisa praticar o ato de contaminação de maneira intencional, né? Tem que saber que está infectado só que é o seguinte, não precisa contaminar, basta o perigo. Eu tô contaminado, vou abraçar alguém. Essa pessoa não se contaminou, não precisa do resultado para caracterizar o crime. Basta o perigo que eu gerei para essa pessoa, tá? E não pune a culpa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Então, artigo 132, expor a vida ou saúde de outra a perigo direto e iminente, que é da atual crise. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Peninha baixa aí, não prende ninguém. Se o fato não constitui crime mais grave, ou seja, pune por isso, se não foram outros crimes que eu falei. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre de transporte de pessoas para prestação de serviços e estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Bom, esse crime aqui é aquele que, se não for nenhum, é esse, tá? Colocando vida ou saúde de alguém em perigo. Porque ele é um crime mais simples e se não encaixar no outro por alguma situação, encaixa ele. Não pune a culpa também, né? O agente infectado, ciente da condição, né? Tem todas essas nuances aí, tá? No caso lá do período de contágio de moléstia grave, que é o crime anterior que eu falei. Então, um agente ali em isolamento, infectado, descumpre a determinação, sai de casa, tudo ele pode ser punido, né? Desobediência é um crime muito aplicado aí. Para quem está aí acostumado na delegacia, um crime aplicado sempre. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, qualquer funcionário público. Detenção de 15 dias a 6 meses de multa. Não prende, mas dá aquela sujada também na ficha. Polícia chegou, tendo festa, aglomeração, 100 pessoas, 60 pessoas, 50 pessoas. Ó, acabou, vamos embora, vamos evitar a propagação de doença. Não vou sair daqui. Desobediência. Ainda que não caracterize um crime contra a saúde, o desobediência vai ser caracterizado. Claro, a ordem não pode ser manifestamente ilegal, tem que estar tudo dentro dos conformes, aquelas nuances todas. Então, descumpriu aí a ordem, por exemplo, da polícia, ou foi lá o fiscal da saúde, mandou acabar, não acabou, crime aí, tá? Lembrando que esses crimes, na sua maioria, não punem pessoas que não estão contaminadas. Você precisa estar contaminado, né?
exceto a epidemia, que permite a culpa e dá ali uma controvérsia, e a infração de medida sanitária, que independente de estar contaminado ou não, tá? Não precisa estar infectado. E nem a desobediência, também não precisa estar infectado. Lembrando que também tem outros crimes contra consumidores, economia popular, ou seja, quando a farmácia comete o crime, a farmácia não, né? No caso ali o gestor, o administrador, no caso de venda de álcool em gel ali no supermercado, alguma coisa, esses crimes também são graves. Mas aí eu não vou trazer eles aqui agora. Todas aí que eu falei são ações públicas incondicionadas, não precisa da vítima, não precisa de provocação ou qualquer ato da vítima, basta a autoridade competente ali lavrar o termo, né, dando início ali, ou como autoridade policial, ou ser instaurada a ação pelo membro do Ministério Público, que é o promotor, ou o delegado ali, tá bom? Então fica assim, obrigado, e espero que vocês tenham uma excelente semana. Agora vocês estão por dentro dos crimes. Tem crime sim, hein, pessoal? Até mais!